Pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Nesse boletim trago notícias urgentes aqui a respeito da situação do Lula no hospital. Janja acabou enganando o Brasil inteiro. Lula segue na UTI. Eu trago aqui as últimas informações a respeito do estado de saúde dele. Também a base aliada já está vendo que a situação não está nada fácil. Já tem uma trama muito grande que pode tirar o Lula do poder a qualquer momento. Vamos detalhar um pouco sobre isso. Também falaremos sobre o presidente argentino Javier Milei, depois de controlar a inflação no primeiro ano, conseguir número recorde na bolsa, aumentar as reservas de dólar no país. Ele traz toda a sua ambição para 2025 e até o Trump fez um convite para ele. Vamos detalhar um pouco sobre isso também. Então, já te convido a se inscrever no canal, compartilha o vídeo com mais pessoas que estão cansados de ver a grande mídia passando pano para o Lula, fingindo que está tudo bem, quando na verdade nosso país está afundando cada vez mais e não sai na primeira página do jornal. Lembra que o Bolsonaro, qualquer coisa, leite condensado, saía na primeira página, era aquele alvoroço todo querendo queimar o presidente. Agora o Lula vem afundando cada vez mais e as coisas não aparecem. Você bota a fé que o Lula quer liberar de vez o Bolsa Família, utilizar o dinheiro para aposta? Acredite se quiser, então a gente não pode achar isso bonitinho, pessoal. Vamos começar aqui no vídeo de hoje. Vamos falar sobre a base do Lula, que já está totalmente cansado desse desgoverno. Dá uma olhada só essa notícia, mas vai muito além. Gastos de Janja viram exemplo em reunião do MDB sobre pacote fiscal. Então, nessa notícia aqui que saiu no Globo, pessoal, o Alceu Moreira, que integra a frente parlamentar da agropecuária, ele detonou simplesmente o Lula e a gestão do Lula na reunião que eles tiveram. E ele falou que o Temer foi o pai do teto de gastos e detonou o que o Lula está fazendo. Ele diz assim: a bancada tem uma preocupação com a população. A Janja, por exemplo, não dá para ficar na rede social o tempo inteiro gastando milhões de reais e ninguém dizer nada sobre isso, como se fosse normal. As gastanças das viagens, com 180 pessoas para baixo e para cima, milhões de reais do bolso de todos aí. Depois de botar um elenco de despesas absolutamente desnecessárias por falta de gestão interna do governo, vocês vão entender que o número é assustador. Não há como dizer que o cara do BPC tem que ser conformado quando isso não tem controle nenhum. O governo tem que dizer internamente que vai cortar a despesa desnecessária, a gastança, a festa com dinheiro público tem que acabar. Nós não temos condições políticas de encomendar ao MDB um corte quando dentro do governo o próprio presidente e seus ministros mais próximos não dizem nada a respeito. O deputado ainda alegou que o governo precisa mostrar que fará o sacrifício. Eu estou disposto perfeitamente a contribuir com isso e tenho certeza absoluta que nós fizemos isso no governo Michel Temer com mais profundidade. Ele disse que acontece que o governo dizia isso para todo mundo, que ia atingir o equilíbrio fiscal há 2 anos, mas isso não se mostrou. Para votar isso aqui, para votar aquilo, primeiro eu quero ouvir do governo em alto e bom som que ele que está mandando cortar isso. E não pare isso e não tenho de carregar isso no colo. Emendou questionando sobre super salários. Eu quero saber onde é que vai cortar o super salário e que repercussão tem isso, porque eu já estou recebendo telefonema de gente do judiciário dizendo: por favor, não mexa com isso. Mas todo dia eu vejo no jornal que descobriram um atraso e o juiz recebeu 600 mil, 700 mil. Meu amigo, mas tem teto salarial, tem lei para isso e agora vão ter que votar. Outra coisa para dizer que não pode? Não, já tem lei que diz claramente que não pode. Ou seja, próprios membros aí do MDB, pessoal, que faz parte da base do governo, estão inconformados com os super salários. E quando fala que vai mexer, eles falam que não querem. Não querem por quê? Não querem cortar o luxo. Enquanto estão brigando pro BPC, o idoso, o deficiente que não tem nem onde cair morto, não tem o que comer, eles querem tirar o dinheiro.
Agora, quando é do super salário do amiguinho juiz, por favor, não mexe nisso não. O que é que vocês acham disso, pessoal? E não só é o MDB que está inconformado. O PSD já está aumentando aí as exigências para o governo Lula, pedindo mais ministérios, se não abandona deixar a base. Dólar mais de R$ 6, inflação com índice mais elevado do que nunca. A Selic subindo, o Brasil tem a maior taxa de juros do mundo, pessoal. Então a gente vê que a situação do Brasil não está nada fácil. O Lula pode cair a qualquer momento. E ante isso, ele não quer largar o osso. Dá uma olhada, a gente gasta bilhões do nosso bolso para bancar o Bolsa Família, que na minha opinião tem que ser uma ajuda temporária para quem está numa situação ruim, mas tem que ter um plano, tem que ter uma saída, tem que sair do programa. O governo recorreu ao STF e diz que não ter meios técnicos para impedir o uso do Bolsa Família em bets. Ou seja, ao invés de falar, cara, se você gastar com aposta eu vou cortar seu benefício, ele fala que não tem como fiscalizar, quer deixar tudo como está para não perder aí o voto do seu eleitorado. Pelo amor, pessoal, tá gastando aí bilhões de reais com Bolsa Família, com gente que não precisa, que me desculpe, se tá apostando, não tem que receber benefício. E o governo quer passar o pano mais uma vez, esperou a poeira baixar. Isso que eu digo, não ficou na primeira página dos grandes jornais, isso está sendo tratado com normalidade. Então a gente vê, qualquer coisa em relação ao Bolsonaro, é aquele show que eles fazem. Qualquer coisa que o Lula faz, quietinho. Ai, o Lula tá no hospital, ai, a saúde de Lula, ai, a Janja. Não dá para tratar assim não, porque pelo amor, não há país que aguente. E a Janja, pessoal, enganou todo mundo, dá uma olhada. Falou que em breve estaremos em casa, posou como se tudo estivesse bem, mas postou uma foto antiga. Isso deixa mais dúvidas ainda em relação ao estado de saúde do Lula, pessoal. Os médicos dele vinham falando que estava tudo bem, era só monitorar. E teve essa nova cirurgia de emergência, fez um novo procedimento agora. E o Osmar Terra, 2 meses atrás, quando o Lula bateu a cabeça, disse: precisamos de transparência. A batida na cabeça dele é grave, ainda mais com pessoas idosas. Temos que ter transparência. Simplesmente fizeram boletins bem meia boca. E agora, quase 2 meses depois, a gente vê o Lula tendo que fazer uma nova cirurgia, indo às pressas de Brasília para São Paulo. Acredito que só sobreviveu porque é o presidente do Brasil. Se fosse o Zezinho que tivesse isso em um lugar longe, sem acesso à tecnologia, quem sabe onde que ele estaria, se bobear estaria sem vida nesse momento. Então, tudo isso mostra que estão falando que está tudo bem, pelo jeito não querem mostrar a fraqueza do Lula, mas acredito que a coisa é mais grave do que estejam falando. Saiu aqui na UOL que o Lula tem dreno retirado da cabeça, segue na UTI, diz novo boletim médico. Então, não tem nada tão otimista assim, mostrando que a situação do Lula é boa. Dizem que ele vai voltar para a ativa na semana que vem, mas tenho lá minhas dúvidas. Qual a opinião de vocês a respeito do Lula? Ele volta para o governo? Vão tentar fingir que ele está bem, mas vão fazer um meia-boca só para não tirar ele do poder, para não colocar o Alckmin e dar mais poder para o Centrão? Qual a opinião de vocês a respeito disso? Para mim, toda essa situação é mesmo muito estranha. Pessoal, enquanto isso, o STF está sendo enquadrado. Dá uma olhada só. Meta diz que nenhuma grande democracia tentou implementar regras de redes sugerida pelo STF. O Meta, pessoal, é nada mais nada menos que o grupo lá do Mark Zuckerberg, que é o dono do WhatsApp, Facebook, Instagram. Então ele diz que a empresa diz esperar que seja alcançada uma solução balanceada sobre o regime de responsabilidade das plataformas. Então, nenhuma grande democracia está querendo criar regras que o Brasil está querendo criar. Brasil que se aproxima muito de Venezuela. O Lula, que já deu a maior condecoração nacional aqui para o açougueiro de Damasco, o ditador que foi deposto aí nas últimas semanas. Então o Lula se aproxima cada vez mais de ditaduras e vem tomando ações junto com o STF, que são muito questionáveis nas democracias. As leis, pessoal, já estão aí. As pessoas já são punidas por desinformação. O que é mais que o STF está querendo fazer? Quer acabar com as redes sociais no Brasil? Quer tirar a informação aí do povo que
que acompanha o UOL, acompanha a Globo, acha que tá tudo bonitinho, mas quando vai ver nas redes sociais, pega meia dúzia de posts, já começa a ligar os pontos de mostrar como que o governo tá ruim. Tá querendo tirar essa liberdade de expressão do povo? É o que mais parece. Então, o Dias Toffoli e os membros do STF querem derrubar o artigo 19, querem acabar com a liberdade de expressão. A gente não pode deixar isso. Enquanto isso, no país argentino, depois de anos governados por governos esquerdistas, o comunismo tomou conta total, acabou com o país. Finalmente, eles têm um presidente. Javier Milei conseguiu controlar a inflação. Ele prometeu para o ano que vem reduzir 90% dos impostos federais. Ele quer, pessoal, passar liberdade para que as províncias, ou seja, os estados da Argentina, tomem a decisão qual vai ser a taxa que eles vão querer aplicar para a tributação. Dessa maneira, ele vai ver onde atrair mais ou menos investimentos. Uma jogada muito ousada. Ele disse que nunca deveria ter sido tirado esse poder aí das províncias da Argentina e o governo esquerdista fez isso. Ele está retomando como que era antes. Além disso, ele prometeu reforma tributária, reforma trabalhista, reforma previdenciária, ajuste nas leis penais. Ele quer realmente colocar rápido a Argentina nos eixos. Ele disse que o sangramento pior já passou, esse corte de gastos agora consegue equilibrar as contas e fazer o país voltar a crescer. Ele é tão admirado que o Donald Trump, pessoal, convidou o Milei, convidou o Bukele, que é o presidente de El Salvador, a Meloni, que é a presidente da Itália, para a sua posse. Convidou o Xi também, que é o ditador chinês, mas aí a gente sabe dos interesses comerciais. E o Lula não foi convidado, não tem nenhuma notícia de que ele tenha convidado o Lula. Então, Trump sabe bem quem são as pessoas que jogam do lado dele, quais são os exemplos positivos. Bukele, presidente de El Salvador, comprou lá uma tonelada de dinheiro em bitcoins e o valor dobrou. O Milei vem fazendo milagre na Argentina, o próprio Bukele melhorou a segurança do país, a Meloni tem a visão de direita lá na Itália. Enquanto isso, o Lula no Brasil, a gente vê a situação que está aqui. A gente com a inflação em alta, Selic em alta, sem pandemia e só 100% por medidas do governo, a gente não consegue alavancar o país. Então, pessoal, esse foi o boletim de hoje. Se você é contra esse desgoverno do Lula, já te convido a se inscrever no canal. Todos os dias eu faço um vídeo aqui para vocês, então já se inscreve. Espero aqui amanhã. Obrigado a todos.